Olá, nesse bloco a gente vai trabalhar as nulidades do processo de trabalho, tá? Primeiro ponto, né, tal qual qualquer tipo de procedimento, a nulidade nada mais é do que a privação dos efeitos de um determinado ato jurídico, certo? Se eu estou no campo processual, então essa nulidade ela pode acarretar a perda do efeito desse ato processual, certo? Um outro aspecto que a gente tem que observar é que, mesmo o processo do trabalho, ele sendo regido por princípios como simplicidade, celeridade, né, ele sendo menos burocrático, menos formal que os demais procedimentos, essa perspectiva ela não vai afastar a observância a determinadas formalidades. Então, o procedimento do trabalho, ele cumpre, sim, com diversas formalidades que devem ser atendidas, tá? Um outro aspecto é que, quando nós falamos de nulidade processual, a gente não vai usar o mesmo regime que a gente aplica para as nulidades de direito material, certo? Por quê? Nas nulidades de direito material, é muito comum que nós visualizemos nulidades de pleno direito, né? Ou seja, são aquelas espécies de nulidades que, independentemente de serem declaradas nula ou não, elas não vão surtir efeitos, tá? Já no direito instrumental, né, dentro de um procedimento, eu preciso, é essencial que haja a declaração da nulidade para que aí sim você tenha a cessação dos efeitos daquela nulidade, certo? A doutrina processual civil, ela vai classificar, né, os vícios processuais, certo? Em quatro tipos básicos: aquilo que nós chamamos de atos inexistentes, as nulidades absolutas, as nulidades relativas e as meras irregularidades. Então, a gente vai comentar uma a uma para a gente ver como é que isso vai sendo aplicável, né, e quais seriam as suas consequências dentro do processo do trabalho. O primeiro cenário, que traz a previsão dos atos inexistentes, eu terei aqui um vício tão grave, uma situação tão assim estrambólica, surreal, tá? Assim, totalmente fora da caixinha, que não vai produzir qualquer efeito. Por isso que a gente vai dar o nome de ato inexistente. É como se fosse realmente uma situação assim invisível, certo? Então, para esses atos inexistentes, a gente vai seguir o que nós conhecemos como regime de nulidade absoluta, tá? Então, mais na frente, a gente vai perceber que todas as regrinhas da nulidade absoluta, elas vão ser aplicadas para os atos inexistentes. Os efeitos dos atos inexistentes, eles devem ser cassados via decisão judicial, tá? Porque o julgador vai observar que esses atos eles não vão ter os mínimos elementos para a sua formação, certo? É como se fosse um primeiro plano, né? Então, nem o básico do básico do básico ele conseguiu cumprir. O exemplo classicão que a gente tem é uma sentença que foi assinada por quem não é juiz. Então, ela não é sentença. Então, para o procedimento, ela não existe, certo? Já no regime de nulidade absoluta, eu vou ter atos processuais, que obviamente são vícios graves, mas eles o são por terem violado normas de ordem pública ou normas de interesse social. Aqui, a gente vai ter uma espécie de vício que nós chamamos de vício insanável, tá? Esse vício, ele não está sujeito à preclusão. Logo, ele pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, ou seja, independentemente de qualquer manifestação das partes, ou ainda ele pode vir a ser reconhecido via requerimento das partes. Justamente por não ter sujeição à preclusão,
A gente também pode afirmar que a nulidade absoluta, ela vai poder ser reconhecida a qualquer tempo, tá? Porém, toda essa perspectiva, seja de um vício insanável, seja de a não sujeição à preclusão, não afasta o contraditório substancial, certo? Esse contraditório substancial é aquele que é formado, né, por um tripé, tá? Que você dá esse permissivo, né, para manifestação, para formulação, participação no feito e, obviamente, o convencimento do juízo. Então, nós temos o dispositivo 10 do CPC, que nos vai trazer a regrinha que aborda a necessidade do julgador conceder uma oportunidade para a parte adversa a tratar de um tema, a discutir de um tema, ainda que tenha sido visto por ele como uma hipótese de nulidade absoluta, ou ainda levantado pela parte adversa, para que, dando essa oportunidade, você permita que a parte contra a qual houve a alegação de nulidade, ela auxilie no convencimento do julgador. Então, o exemplo clássico que a gente tem aqui de nulidade absoluta é aquela ação que foi proposta em face de um juízo absolutamente incompetente. Então, antes do julgador decidir sobre essa incompetência, tá? Seja de ofício ou por meio de manifestação da parte adversa, esse julgador deve permitir, certo, que aquele que propôs a ação fale sobre, tá? Exatamente para se garantir o contraditório substancial, conforme determina o artigo 10 do CPC, certo? Nós vamos ter ainda, no regime de nulidades, as regrinhas sobre a nulidade relativa. Nesse caso aqui, eu vou reconhecer que a nulidade relativa, ela não viola norma de ordem pública. Ela vai violar apenas aquelas normas que são de interesse das partes. Ou seja, como é um interesse que não é um interesse social, que não é um interesse público, naturalmente, para que haja o reconhecimento dessa nulidade relativa, eu preciso da iniciativa das partes. Então, é um tipo de nulidade que não pode ser conhecida de ofício, certo? Em razão disso, ela sujeita-se ao regime de preclusão. Portanto, se a parte prejudicada ela não alega da nulidade na primeira oportunidade que ela tem de se manifestar nos autos do processo, o vício, ele vai se convalescer, ou seja, é como se eu estivesse afastando a nulidade, tá? E aí ele não vai mais poder ser alegado. Observem que aqui a gente tem um regime muito próximo às regrinhas de competência absoluta e relativa que a gente já estudou, né? Tanto que o nosso exemplo clássico de nulidade relativa é exatamente a ação que é proposta em face de um juízo que é territorialmente incompetente, que nós sabemos que essa competência territorial aqui, ela é uma regrinha de competência relativa, né? Logo, ela visa atender interesse da parte. Portanto, sendo a parte notificada para responder uma ação cujo ajuizamento se deu em juízo territorialmente incompetente, a notificada é que deverá, se for do seu interesse, opor oportunamente a exceção de incompetência. E aí nós já estudamos também que, se essa exceção de incompetência ela não é oposta no momento oportuno, aquele juízo que inicialmente é um juízo incompetente territorialmente, ele vai passar a ser um juízo competente, inclusive prevento. Por quê? Porque houve a preclusão. Ou seja, aquele vício se convalesceu. Então, eu não vou ter mais possibilidade de alegar desse vício, tá? Já que houve o convalescimento. E nós vamos ter ainda
o regime da irregularidade, ou mera irregularidade. Nesse caso aqui, eu tenho um vício mínimo, certo? É um vício tão mínimo, tão pequeno, tão desimportante, que ele não vai gerar nenhum efeito prático para o processo, né? O exemplo clássico é quando as folhas elas são numeradas de modo incorreto, né? Então aqui você vai ter um cenário de irregularidade, tá? Que não traz efeitos para o procedimento, tá? Então a gente não vai ter aqui nem discussão com relação à preclusão, se reconhecido de ofício ou não, porque assim tanto faz, né? Essa mera irregularidade muitas vezes é só uma irregularidadezinha formal, né? Ou então às vezes um errinho de digitação, não traz efeito prático algum, tá certo? Então, a gente não vai colocar aqui se há necessidade de requerimento à parte, ou se há manifestação do juízo, enfim, porque não vai gerar efeito, não faz diferença alguma, tá? A doutrina pega ainda os dispositivos que estão presentes na CLT, tratando da nulidade, certo? Que são apenas 4 dispositivos, tá? Perdão, 5 dispositivos, que é do 794 ao 798, e nos traz os princípios dessas nulidades processuais, que, mais uma vez, dentro da perspectiva do processo do trabalho, a gente observa que, apesar de darmos esse nome de princípios, na verdade, nós estamos trabalhando com regras, né? Nós estamos trabalhando com situações que vão, de fato, regulamentar o regime de nulidade. O primeiro é conhecido como princípio do prejuízo ou princípio da transcendência. Ele é o principal eixo, né? Então, ele é o eixo central de todo o regime de nulidades. Por quê? Eu só vou ter, de fato, o reconhecimento de uma nulidade se houver prejuízo, tá? Então, essa perspectiva ela é uma perspectiva inspirada no regime francês, no sistema processual francês, que acaba indicando que, se não tem um manifesto prejuízo às partes interessadas, eu não tenho nulidade. Então, a gente observa no 794 que, nos processos que estão sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifeste o prejuízo às partes. Ou seja, eu preciso que haja prejuízo para que eu tenha o reconhecimento de uma nulidade, tá? Esse cenário aqui, por parte da doutrina, vai ser aplicado apenas às nulidades relativas, já que no regime de nulidade absoluta, por ser uma nulidade que viola norma de ordem pública ou de interesse social, eu teria uma presunção da existência de prejuízo, certo? Veremos ainda a regrinha acerca do princípio da convalidação ou preclusão. Nesse caso aqui, o que é que a gente pode observar? Há uma necessidade de que estas nulidades elas sejam invocadas no momento oportuno. Porque se não forem, haverá a preclusão. Logo, depois de operada a preclusão, eu não posso mais alegar a nulidade. Aqui não resta dúvida que, quando eu abordo a situação de convalidação ou preclusão, eu irei aplicar tão somente as nulidades relativas, uma vez que as nulidades absolutas elas não estão sujeitas à preclusão, já que elas podem ser declaradas de ofício pelo magistrado, ok? E um outro apontamento que eu devo falar aqui para vocês acerca da convalidação ou preclusão é uma prática que a gente tem bem costumeira dentro do processo do trabalho, que nós chamamos de protesto. Esse protesto, ele pode vir a ser realizado, por exemplo, em audiência,
numa hipótese de indeferimento de uma pergunta, indeferimento de uma produção de prova. Inclusive, já comentei com vocês em outras aulas que esse tipo de protesto, né, essa fala durante a audiência de protesto, ela é uma espécie de indicativo de que há uma insatisfação com uma decisão, principalmente nas situações de decisões interlocutórias, durante aquele ato de audiência, tá? O que permite que aquela eventual nulidade, que aquele eventual ato, ele não se convaleça, possibilitando que, na primeira oportunidade recursal, a parte trate desse tema, caso ela tenha se sentido prejudicada. Então, por exemplo, se você teve uma prova que o julgador indeferiu a produção durante a audiência, vamos imaginar que ele indeferiu a oitiva de uma testemunha, né? Se a parte nada faz, se a parte silencia, aquele indeferimento ele vai se convalescer. É como se você estivesse dizendo ao sistema que você concorda, que tudo bem, ele indeferiu, ok, eu aceito o indeferimento, tá? Mas a partir do momento em que a parte demonstra a sua resignação por meio do protesto, já que eu não posso recorrer dessas decisões interlocutórias de imediato, o registro desse protesto em audiência, por si, já sinaliza para a sistemática processual de que você não quer que haja preclusão para aquela nulidade, ok? Então, é necessário a gente fazer uma interpretação sistemática dos artigos 794 e 795 da CLT, bem como dos demais cenários relacionados a inexistência, né, de recurso imediato para as decisões interlocutórias e que a gente justifique essa aplicabilidade através dessa prática que nós denominamos de protesto, tá certo? Vamos observar ainda que a CLT ela vai trazer no 796 mais outros dois princípios, que é aquele princípio que a gente chama de economia processual e o princípio do interesse. O que é que a gente percebe no princípio da economia processual? Eu só vou alegar essa nulidade a partir do momento que eu não tenho como suprir o ato, que eu não tenho como repetir esse ato, tá? Porque, veja só, se a nulidade ela permite, né, se aquela situação que é apresentada, ela permite a supressão da falta do ato, ou a repetição desse ato, né? Ou seja, se o sistema nos traz a oportunidade de sanear algumas nulidades, vamos imaginar aqui casar conceitos, tá? Imaginemos que eu precise ser intimada para a realização de um ato processual via diário, ok? Pronto. Eu não recebi, ainda não saiu essa intimação do diário oficial, tá? Porém, eu já vi no processo essa decisão para a prática desse ato. E eu fui lá e fiz a prática, certo? Então, aqui eu não tenho por que pronunciar a nulidade desse ato. Primeiro, porque a falta da intimação não trouxe nenhuma espécie de prejuízo. Então, eu somo os dois preceitos. Na verdade, eu utilizei de um mecanismo para garantir uma maior celeridade, certo? E eu saneei a nulidade, porque eu tive conhecimento da necessidade de praticar aquele ato, não obstante eu ainda não tenha sido formalmente intimada, tá? Então, observe, eu não vou pronunciar da nulidade quando for possível suprir a nulidade, ou quando for possível repetir esse ato, tá? Tudo isso para garantir uma maior economia, uma maior economicidade, na verdade, por meio de celeridade, dentro desse processo. A gente vai ter ainda, no mesmo dispositivo, na linha seguinte, o princípio do interesse. Ora, aqui a gente vai consagrar uma máxima do direito que nós temos, que é a impossibilidade do indivíduo, né, da pessoa,
do agente, do jurisdicionado, se beneficiar pela própria torpeza. Ou seja, aquele que dá causa à nulidade, ele não pode arguí-la posteriormente, certo? Então, nesse caso aqui, repare, eu vou aplicar esse princípio do interesse, certo? Apenas para as nulidades relativas. Mais uma vez, a gente reforça essa ideia, porque na nulidade absoluta, o julgador poderá reconhecê-la, a gente não vai ter incidência do princípio da preclusão. Porém, na nulidade relativa, eu não posso, se eu dei causa a essa nulidade, alegá-la. Não tem lógica, né? Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou voltar ao mesmo exemplo que eu dei de nulidade relativa nos slides passados. Então, eu tenho como exemplo de nulidade relativa a propositura da ação em um juízo que é territorialmente incompetente. Eu sou autora da ação. Então, eu escolhi onde distribuir a ação. E eu distribuí num juízo territorialmente incompetente. Ou seja, é uma nulidade relativa, né? Não faz lógica o sistema me premiar com a possibilidade de que eu alegue que aquele juízo é incompetente, se fui eu que propus a ação naquele juízo. Então, por isso que a gente vai acabar não permitindo o pronunciamento, né, o requerimento dessa nulidade, se essa arguição vier de quem deu causa à própria nulidade, ok? Para proibir que haja uma alegação da própria torpeza, certo? Então, quem dá causa à nulidade não pode arguí-la posteriormente. Veremos ainda nos dois dispositivos seguintes aquilo que nós chamamos de princípios do aproveitamento e da causalidade. Ou ainda pode aparecer com a denominação de princípio da utilidade. Aqui é muito simples. E aqui é uma sistemática bem próxima do que nós já conhecemos do processo comum. Por quê? Repare só. O julgador, quando ele se pronuncia da nulidade, ele vai ter que dizer aonde, que atos essa nulidade alcança. Tá? Então, ele vai dizer até onde é o alcance dessa nulidade. Logo, certo, é permitido que a gente aproveite alguns atos processuais. Porque se a nulidade ela não alcança todos os atos subsequentes, então é possível que alguns desses atos eles sejam aproveitados. Obviamente, se eles não forem diretamente vinculados ao ato que tenha sido nulo, tá? Então, observe, os dispositivos vão dizer ainda que essa nulidade ela não vai trazer prejuízo para atos que não sejam posteriores desse ato nulo ou para atos que não sejam consequências desse ato nulo. Assim, a gente vai ter o regime de que eu pretendo aproveitar os atos praticados, né? Evitando-se, desde que seja possível, né, naturalmente, a declaração de nulidade. A declaração de nulidade, ela só afeta os atos posteriores que dependem desse ato que foi decretado nulo, certo? E mais, casando com a sistemática do processo civil, a gente vai observar o seguinte: o juiz ele tem sim que indicar quais são os atos que foram atingidos pela decretação de nulidade e ainda determinar que a parte tome as providências necessárias, ou seja, repetir a prática do ato ou retificar os atos que já tenham sido praticados, tá? Portanto, é possível ainda que a gente tenha um aproveitamento dos atos dentro do processo, desde que, apesar de serem posteriores ao ato nulo, eles não são consequências desse ato nulo, tá? E, por fim, a gente vai ter ainda o princípio da instrumentalidade das formas ou finalidade. Esse, ele está previsto no processo civil e a gente vai aplicar no processo do trabalho, certo? Aqui a gente vai observar o seguinte. Nós vimos no iniciozinho da nossa aula, do nosso bloco, que o processo do trabalho, ele é um processo simples, né? Ele é um processo que preza pela simplicidade, por uma maior economicidade, por uma celeridade, ok. Porém, apesar dessa simplicidade, ele tem sim formalidades que devem ser obedecidas,
tá? Então, vamos imaginar um regime básico de formalidades. Porém, ainda que exista esse regime básico de formalidades, certo? Eu posso ter ainda situações de que o ato processual, o termo processual, ele não tem uma espécie de forma determinada. Assim, eu posso, eventualmente, acatar, acolher esses atos e termos processuais que tenham sido realizados de uma forma diversa daquela prevista na lei, tá? Ou seja, eu vou considerar que o ato é válido, ainda que ele não tenha sido perfeito. Basta que ele tenha preenchido e alcançado a sua finalidade essencial, certo? É como se eu tivesse aqui diante daquela máxima de que a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Se eu estou diante de uma multiplicação ou de uma adição. É como se eu dissesse o seguinte: eu não preenchi a forma ideal, só que eu alcancei a minha finalidade. Logo, eu vou aproveitar o ato, tá? Então, eu vou ter essa previsão tanto nos artigos 188 como no 277 do CPC. Então, genericamente, os atos processuais não dependem de uma forma determinada, né? Porém, a gente vai ter essa perspectiva que, se eu tiver uma forma prevista, se eu tiver um cenário legal que me diga como esse ato deve ser praticado, e ele não tenha sido assim praticado perfeito formalmente, esse princípio objetiva a conservação de ato, ainda que ele tenha sido praticado de forma diversa daquela que está prevista na lei, porém ele alcançou a sua finalidade. Ele vai produzir, então, os efeitos processuais que estavam previstos na lei. Todo esse cenário vai reforçar aquela ideia que a gente tem de que o processo, ele não é um fim em si mesmo. O processo, na verdade, ele é um instrumento para que a gente alcance aquele fim, tá certo? Então, basicamente, é isso que eu gostaria de colocar para vocês acerca das nulidades no processo do trabalho. Então, a gente pode observar que tem regras bem similares, bem próximas, né, do regime do processo civil, com apenas alguns apontamentos, né? A exemplo do costume, né, que já é um costume acatado, reconhecido jurisprudencialmente, citado inclusive em súmulas, da prática dos protestos em audiência, que é completamente diferente do protesto que a gente vê muitas vezes, por exemplo, em uma série de TV e um filme americano, né? Não é esse protesto aqui que a gente está falando, tá bom? Então, essa era a mensagem para vocês acerca das nulidades. Até o nosso próximo encontro.